E aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Felipe, sejam bem-vindos ao canal Repensando Saúde. Hoje a gente está num ambiente um pouquinho diferente, tivemos que fazer algumas alterações aqui. Hoje eu quero conversar sobre uma coisa muitas vezes negligenciada. Eu vou começar com uma charada. O que a gente faz cerca de 20 mil vezes por dia e que muitas vezes é esquecido, negligenciado e que impacta muito a nossa saúde? Você tem ideia do que é? A resposta é respiração. Às vezes as pessoas acham que a respiração é algo muito simplista, que nem tem tanta importância na nossa saúde, só que é totalmente o oposto. A gente sabe que a respiração hoje ela influencia a nossa frequência cardíaca, a nossa pressão sanguínea, nosso sistema imune, enfim, diversos sistemas do nosso corpo são influenciados pela maneira como a gente respira. E o que eu acho mais encantador na respiração é o seguinte: antigamente a gente achava que só o nosso cérebro informava para o nosso corpo. Hoje a gente sabe que o nosso corpo também fala com o nosso cérebro. E uma das principais maneiras que o corpo fala com o nosso cérebro é através da respiração. Então a respiração ela também tem essa importância de ser uma mensageira para o nosso cérebro para entender como é que está o nosso corpo. E sabendo disso, de toda essa importância, eu quero dar hoje então 3 dicas práticas para a gente trabalhar um pouquinho melhor nossa respiração, para realmente entender que a respiração é algo importante, simples de ser mudado e muito efetivo para auxiliar na nossa saúde. Então, 3 dicas. A primeira dica que eu quero dar é: feche a boca e respire pelo nariz. Parece algo simples, mas que precisa ser lembrado. Quando a gente respira pela boca, a nossa pressão arterial aumenta, a garganta fica seca. O que acontece às vezes a gente não filtra bem o ar. Lembra? No nosso nariz e tudo mais tem aquelas películas assim que filtram bem o ar. Tem também o fato de que quando a gente respira pela boca, muitas vezes causa ronco nas pessoas, a apneia do sono. Às vezes as pessoas acordam no meio da noite se sentindo sufocadas, acordam meio que desesperadas. Muitas vezes isso está atrelado ao fato delas respirarem pela boca. Então, a boca não é o meio que foi feito para a gente respirar. Em contrapartida, quando a gente respira pelo nariz, o ar ele é filtrado, o ar ele também aquece e umedece e o ar ele se torna pressurizado. Por que é tão importante? Quando o ar se torna pressurizado, isso facilita o trabalho dos nossos pulmões. Então, a primeira coisa que eu queria falar é: feche a boca e respire pelo nariz. E isso eu falo sempre, assim, tô numa atividade física e tudo mais, o ideal é sempre respirar pelo nariz. Normalmente a atividade física, quando você tá morrendo, você vai fazendo assim, né, com a boca, respirando pela boca, mas o ideal é sempre respirar pelo nariz e fechar a boca. Então essa é a primeira dica. A segunda dica é: mastigue bem para respirar bem. Você vai falar, o que isso tem a ver, Felipe? Então, antigamente a gente sabe que os nossos ancestrais, eles comiam alimentos muito mais duros, demoravam muito mais para comer. Hoje, em contrapartida, a gente basicamente engole o alimento. O alimento é processado, é muito fácil de engolir e tudo mais, então a gente acaba engolindo. Mas o que isso tem a ver com a respiração? Quando a gente não mastiga muito, quando a gente não faz muito esse movimento, tanto o nosso maxilar, nossa mandíbula, eles não se desenvolvem bem, e aí a região interna da nossa boca acaba tomando o espaço das vias nasais. Então acaba que a via nasal ela começa ficando mais estreitinha, porque a gente não desenvolveu bem o maxilar e a mandíbula. Então, realmente mastigue bem se você quer respirar bem. E você também até pode depois pesquisar no Google e ver as imagens de alguns fósseis dos nossos ancestrais. Eles tinham sempre o maxilar e a mandíbula bem mais desenvolvido e as vias aéreas bem mais desenvolvidas. Isso pelo fato deles sempre mastigarem muito bem, e isso acaba então realmente auxiliando nesse desenvolvimento e melhorando o tamanho e a eficiência das vias nasais pelo fato deles mastigarem, tá bom? E a terceira dica, essa é a que eu mais gosto, é o fato de expirar e inspirar. Você vai falar, Felipe, esse negócio ficou meio abstrato. Então vou explicar. Lembra que eu falei no começo do vídeo que a respiração ela é uma mensagem também que o nosso corpo passa para o nosso cérebro? Então a respiração avisa para o nosso cérebro como que o nosso corpo como um todo está. E isso acontece basicamente através da inspiração e da expiração. Vou explicar alguns detalhes antes, anatomicamente, para vocês entenderem melhor o que eu estou falando. A gente tem 2 pulmões, perfeito? Vamos falar que esses 2 pulmões são 2 bexigas. Na verdade, eles não são, mas vamos simplificar a explicação. Então, são 2 bexigas e embaixo dos 2 pulmões a gente tem um diafragma. O que é interessante desse diafragma? Diafragma, ele é um músculo esquelético. E o que é isso, Felipe? O músculo esquelético, ele é como se fosse o seu bíceps, o seu tríceps. Então, a qualquer momento, você consegue contrair ou relaxar o seu diafragma. Então, é algo voluntário, certo? Então, tem essa importância do diafragma. Então, só relembrando, a gente tem aqui os 2 pulmões, a gente tem aqui o diafragma e também tem o coração. O coração, a bomba de sangue que você já deve conhecer.
E aí, o que é a importância disso em relação a informar para o nosso cérebro qual o estado do nosso corpo? Quero falar primeiro sobre a inspiração. Então, quando a gente inspira, ó, eu inspirei, os meus pulmões eles se expandem, vão para cá. O meu diafragma ele desce, tá? Então, meus pulmões expandem, o meu diafragma desce e o meu coração ele aumenta de tamanho, porque quando meu diafragma desce, meu pulmão expande, acaba que fica mais espaço para o meu coração se expandir. Quando o coração expande, ele começa a bater mais rápido. Então, o coração expandiu, ele começou a bater mais rápido. Quando o coração começa a bater mais rápido, isso para o cérebro quer dizer que eu estou mais alerta, quer dizer que eu estou mais ligadão. Então, o que acontece? Então, vamos supor que eu sempre, na minha respiração, eu vou focar na inspiração. Então, na respiração, eu vou focar mais na inspiração. Por exemplo, quando eu faço isso, o que está acontecendo? Tá vendo que a minha inspiração ela está sendo muito maior do que a minha expiração? Está sendo bem curta, ó. Ou seja, eu estou aumentando o batimento cardíaco do meu coração. Eu estou ficando muito mais alerta. Se eu fizer isso por 20, 30 vezes, o meu corpo até começa a liberar adrenalina, que é aquele hormônio que eu vou ficar doidão, vou ficar bem ligado. E sério, se você fizer isso várias vezes, equivale a você tomar um energético. Ou seja, você consegue realmente brincar com o seu corpo quando você entende essa parte da respiração. Então, relembrando, quando eu inspiro, eu acelero o meu coração, acelero o batimento cardíaco e eu fico mais alerta, tá? Quando a minha inspiração ela é focada na respiração, eu me torno muito mais alerta. O contrário disso, a expiração, então, soltar o ar, é o contrário disso. Quando eu solto o ar, o que acontece? O diafragma sobe, o pulmão desce, sobra menos espaço para o coração, ele diminui e ele bate mais devagar. Quando ele bate mais devagar, isso informa para o nosso cérebro que eu estou mais calmo, eu estou mais tranquilo. Então, realmente, quando isso acontece, o nosso cérebro entende, tá, o Felipe está mais calmo, está mais tranquilo. Então, exemplo, vou puxar o ar por 2 segundos e vou soltar por 4 segundos. Ou seja, vou focar na expiração. Então, um exemplo. Então, puxei por 2 segundos e soltei por 4. Igual eu falei, isso que acontece? O nosso coração, ele bate mais devagar. E isso fala para o nosso cérebro que a gente está mais tranquilo, está mais calmo. Então, você tem que ter clareza do seguinte. Toda vez que você foca na inspiração, quer dizer que você está querendo ficar mais alerta, mais loucão, assim, vamos comentar. Você fica mais alerta, você consegue resolver as coisas mais rápido. Então, toda inspiração acelera o seu coração e te torna mais alerta. Toda expiração, você fica mais calmo, você fica mais tranquilo, você fica menos ansioso. Então, o que é tão legal disso? Você consegue brincar com o seu corpo quando você tem clareza disso. Você consegue realmente modular o que você quer fazer. Então, vamos supor, Felipe, eu estou meio cansado e hoje eu preciso tá mais alerta para resolver alguns problemas. Você pode fazer aquilo que eu te falei, Quando você faz isso, você começa a ficar alerta. É sério, faz isso aí na sua casa, sei lá, 20, 30 vezes, você vai ver que quando você terminar de fazer isso, você vai ficar mais alerta. Agora, não, Felipe, eu já tô precisando ficar mais calmo, tô precisando relaxar. Então, vai fazer o contrário, você vai focar na expiração, então. Lembra, você vai soltar o ar por mais tempo do que você puxa, certo? Então, essa informação, ela é muito importante. Eu uso ela na minha vida com constância, eu conheço pessoas que também usam, porque aí você pode realmente, igual eu falei, modular o seu corpo, brincar com que, eu quero ficar mais alerta, quero ficar mais calmo. Então, realmente, é algo importante pra gente saber, uma ferramenta muito importante. Então, relembrando, sempre feche a boca para respirar, mastigue melhor e saiba usar a inspiração e a expiração. Então é isso, hoje eu queria trazer essas 3 dicas sobre respiração. Eu tenho certeza que elas são muito, muito úteis. E quem quiser se aprofundar mais no assunto, tem um livro muito legal que eu gosto bastante que chama Respire, a Ciência da Arte Perdida, do James Nestor. Vou até colocar o link aqui embaixo, tá bom? Obrigadão, gente. Boa respiração para vocês.